Se eu perguntasse aqui aos irmãos, quantos gostariam ou querem ser filhos de Deus, eu creio que todos levantariam a mão. Quantos gostam de ser amigos de Deus? Todos nós levantamos as mãos. Quantos querem ser servos de Deus? Também levantamos as mãos. Mas se eu perguntar quantos gostariam de ser escravos de Deus, não precisa levantar a mão não, mas nos passa uma impressão como se essa expressão não devesse fazer parte do vocabulário dos cristãos. Ser escravos de Cristo, ser escravos de Deus, pode nos soar um pouco estranho essa expressão. Mas nós vamos entender, de acordo com a Bíblia, que ser escravo de Cristo é um privilégio. Amém por isso? Eu quero iniciar apresentando o texto da palavra de Deus, que está no livro de Mateus, capítulo 8. Capítulo 8, versos 34 e 35. Esse texto é muito interessante porque a palavra de Deus nos apresenta o seguinte: se alguém quiser vir após mim, deve fazer o que, irmãos? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse o quê? Esse a salvará. Então a primeira coisa, a palavra de Deus nos apresenta que Jesus ele faz um convite para todos nós que estamos aqui nessa manhã e também para os nossos queridos internautas. Jesus fala para mim e para você o seguinte: olha, vem e segue-me. Só que você não vai me seguir do jeito que você quer. Você não vai me seguir da maneira que você deseja. Você vai negar a si mesmo. Quando a Bíblia fala sobre negar a si mesmo, está falando sobre negar as suas vontades, os seus desejos, às vezes até mesmo negar os seus objetivos, aquilo que você acha que você tem como por sonho e realização. Às vezes precisamos negar por amor a Cristo. Fala sobre tomar a cruz. Tomar a cruz é ter uma vida de submissão total a Cristo. Uma vida de submissão completa a Cristo. Agora olha que interessante. Qualquer que perder a sua vida por amor de mim. Aqui não está falando daquele que perder a sua vida porque ama muito sua vida. Aquele que ama muito o seu eu. Aquele que ama muito as suas vontades, aquele que morrer pelas suas realizações, pelos seus sonhos, esse receberá a vida eterna. Não é assim. Aqui está falando que aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, por amar a Cristo e pelo Evangelho, esse se salvará. Quando eu vejo esse texto de Mateus 8, 34 e 35... aqui nos apresenta uma atitude de servidão a Cristo. Alguém que está nos chamando para nos submetermos completamente a Ele e tomar a cruz e servir a Cristo. Quando eu falo sobre tomar a cruz, me vem uma história na mente que eu já contei aqui em alguns cultos de quarta-feira. Certa vez um homem estava caminhando com sua cruz e essa cruz era uma cruz muito pesada para ele. Ele estava carregando essa cruz e estava pesada, difícil de levar. E aí ele vai caminhando pelo caminho, vai indo com essa cruz. E de repente ele chega em um determinado local onde ele olha e vê assim, loja de cruzes. Compre aqui sua cruz. Ele falou, opa, eu vou trocar a minha cruz. Vou deixar essa aqui que está pesada e vou pegar uma cruz o quê, irmãos? Mais leve, né? Pegar uma cruz mais leve, porque aí vai ser melhor para mim. E aí ele chega, tira a sua cruz, coloca lá do lado e chama o vendedor e fala, olha, eu quero dar uma olhada aí nas cruzes que você tem aí. Eu não sei se existe bem essa expressão cruzes no plural, mas os irmãos estão entendendo. E aí ele começou a olhar todas as cruzes que ele tinha. E aí ele pegou uma cruz muito levinha. Ele falou, essa cruz aqui está muito leve, isso aqui não vai me oferecer apoio quando eu preciso. Ele pegou uma outra cruz que era áspera. Ela falou, essa aqui está me machucando as costas, não dá para me levar essa aqui.
Aí daqui a pouco ele pegou uma cruz que era de ferro, a outra de chumbo, de madeira maciça. E a cruz que ele experimentava, todas elas não se encaixavam direito nele. E aquilo foi incomodando ele. Até que por fim ele chegou em uma cruz que ele colocou nos ombros, encaixou perfeitamente nele, e ele virou para o vendedor e falou: essa cruz aqui eu quero. Essa aqui encaixou perfeitamente, eu vou levar embora essa aqui. Quanto é? O vendedor olhou para ele e falou assim: essa aí não custa nada. Essa é de graça. Mas como não custa nada? O vendedor falou: olha, você deu tanta volta pela loja, que por fim você parou diante da sua própria cruz. Essa é sua, pode levar embora. Então, irmãos, essa é apenas uma história para nos ilustrar que todos nós temos uma cruz a carregar. E a cruz que Cristo nos chama a levar é uma cruz que passa pela abnegação, pela renúncia, por deixar de lado os nossos desejos e vontades e seguir a Cristo na senda, no caminho que nos levará rumo à salvação. Eu gosto muito desse texto da palavra de Deus, onde Ellen White diz no livro Testemunhos para a Igreja. Ellen White nos apresenta da seguinte forma: a renúncia e a tribulação estende-se em linha reta no caminho de todo seguidor de Cristo. Todo seguidor de Cristo vai passar por renúncia e o quê? Tribulação. A cruz é a cruz que atravessa as afeições naturais e a vontade do ser humano. Entre os meus desejos, minhas vontades, minhas afeições naturais, lá está a cruz de Cristo que eu preciso carregar. A cruz que eu preciso levar. Agora observa o que a inspiração ainda nos fala nesse outro texto, que eu achei muito interessante. Jesus é o nosso modelo. Se ele pusesse de lado sua humilhação, o seu sofrimento, e tivesse dito: se alguém quiser vir após mim, agrade-se a si mesmo, desfrute o mundo e será meu discípulo, as multidões teriam crido nele e o teriam seguido. Se quisermos estar com ele no céu, temos de ser semelhantes com ele na terra. Então, o que a inspiração nos fala? Se a mensagem de Cristo fosse diferente do que é apresentado em sua palavra, uma mensagem onde permite as pessoas viverem apenas para si mesmo, desfrutar os prazeres do mundo, fazer as suas vontades, multidões estariam ao lado de Cristo. Mas não é isso que é o melhor para nós. E não é isso que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus nos apresenta sobre negar o eu, negar a sua vontade, negar os seus desejos e servir a Cristo com inteireza de coração. Servir a Cristo de forma total, de forma completa, onde a nossa vida não é para uma satisfação própria, mas para satisfazer a vontade de Deus, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Aquele que, Jesus Cristo, que veio aqui e morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Embora, irmãos, a triste realidade hoje é que nós vivemos numa era da teologia coach, ou como é apresentado, teologia da prosperidade. E esses dias eu lendo um livro, vi um outro termo que se refere também a essa teologia, a teologia good vibes. É a teologia das boas vibrações, das boas sensações. A teologia dos momentos de alegria, de prazer, de felicidade que Deus tem para nos oferecer. Nós vivemos nessa era. A teologia coach é um desdobramento da teologia da prosperidade. Essa teologia, irmãos, tem como objetivo voltar o ser humano para dentro de si mesmo, apresentar Deus como um ser que tem poderes suficiente para realizar os seus desejos e as suas vontades. Na teologia da prosperidade, ou a teologia coach, ou a teologia good vibes, Deus se rende ao ser humano e a vontade do Filho é feita em detrimento à vontade do Pai. O homem determina e Deus obedece. É comum nessa época ouvirmos frases como: você é capaz, você é o melhor,
você é o ponto fraco de Deus, você é invencível, você nasceu para brilhar, determina o que acontece. Nessa teologia, o homem passa a ser o centro e sua esperança se liga ao seu próprio eu. Nós vivemos nesta era de mensagens que agradam as massas e que apresenta Deus como um pai, como na verdade um Papai Noel, já que nós estamos na época do Natal, que está ali para realizar seus desejos e suas vontades. Você tem que determinar o que vai acontecer. Você tem que alcançar o lugar mais alto. Irmãos, Deus precisa tanto daquele que está lá em cima, como daquele que está mais embaixo. Deus precisa tanto do pregador que está aqui no púlpito, quanto do irmão zelador que limpa a igreja, que muitas vezes nós mesmos aqui, todos nós, por usarmos, comum, às vezes deixamos coisa a ser limpa. Deus necessita de todos. E agora Deus chamou eu para brilhar, para estar aqui em cima, e não chamou o zelador, e não chamou outro irmãozinho que fica recepcionando os irmãos na porta. Então é uma teologia que apresenta essas ideias deturpadas de Deus e a compreensão de que Deus vai realizar todos os seus caprichos, vontades, e basta você determinar no seu coração. Eu quero apresentar para os irmãos aqui que isso está presente não só nas mensagens e pregações, mas em filmes, séries e nas músicas. Preste atenção em quem os irmãos pensam quando eu mais ou menos cantar a letra dessa música. Em que os irmãos vão pensar? Não acabou, espalharam por aí, que já terminou, que não era teu fim. Mas não terminou, se enganou quem pensou, que a história findou, se equivocou. Aí a música diz: eu vou mostrar para quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só para impressionar. Eu estou montando um contexto porque eu quero impactar. Irmão, vocês pensam em quem ao ouvir uma letra como essa? Eu não penso em Deus. Eu penso em mim. Eu penso em minhas vitórias. Eu penso em minhas conquistas. Isso aqui é o homem como centro. E vamos ser sinceros, é uma musiquinha bonita ou não é? Tem uma melodia agradável. E eu preciso dizer para os irmãos, já ouvi essas músicas aqui. A gente senta, escuta, se sente bem, porque fala ao nosso ego. E o homem é apresentado como centro. Teologia coach, que é a teologia good vibes. Agora, em quem os irmãos pensam quando eu cantar esta música de Belling Butch? A cruz que me deu Jesus Cristo pesa menos que o amor. As dores que sempre me assolam não me apartam do Senhor. A cruz que me deu para eu levar, as dores que a mim vêm assolar, não escondem meu Jesus, pois eu ando em sua luz, vou vencendo para o céu. Olha a última estrofe. Fazer a vontade de Cristo é o que mais desejo, sim. Contando eu a tão bela história, tenho paz e vida, enfim. Quem a gente pensa ao cantar uma letra como essa, irmãos? Em Cristo, no seu amor, no seu sofrimento. E o ser humano é apresentado aqui como servo, como escravo, que nós vamos ver logo em diante. Que se dispõe a fazer a vontade de Cristo. É Cristo quem é exaltado. É Cristo quem é apresentado. É interessante a gente observar a diferença que existe entre esses ensinamentos. A teologia coach, ela leva a pessoa para dentro de si. A teologia bíblica leva a pessoa para dentro da Bíblia.
A teologia coach faz a igreja se emocionar. A teologia bíblica conduz a igreja ao arrependimento. A teologia coach gasta tempo dizendo coisas que o texto da Bíblia não diz. A teologia bíblica aponta para a Bíblia. Para o pregador coach, a pregação é uma apresentação que carece de respostas emocionais do público. Para o pregador bíblico, a pregação é uma responsabilidade que carece da aprovação de quem, irmãos? De Deus. Continuando, a teologia coach leva as pessoas a chorarem pelo fato de saberem quão especiais e importantes elas são. A teologia bíblica leva a igreja a chorar por seus pecados e a reconhecer o quanto é insignificante diante da glória de Deus. Continuando, a teologia coach conduz a igreja a lutar pelo sucesso e direitos em busca de seu primeiro lugar. O pregador bíblico conduz a igreja a lutar pelo bem do próximo, ser feliz, mesmo que não seja em primeiro lugar. A teologia coach exalta o ego, a teologia bíblica prega sobre a morte do ego. A teologia coach prega com frases de efeito, a verdadeira teologia expõe a palavra de Deus. A teologia coach coloca o ego como protagonista da vida. A teologia bíblica conduz o homem à total dependência de Deus. Por isso precisamos nos afastar daquilo que nos afasta de Deus e que exalta o nosso ego, que exalta o nosso eu, que exalta as nossas vontades ou o nosso querer. Observa, irmãos, que tipo de sentimento nós nutrimos. Olha o que a palavra de Deus nos apresenta. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo forma de quê? De servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de quê? De cruz. O apóstolo Paulo fala que o sentimento que nós devemos ter em nós é o mesmo sentimento que houve em Cristo. Alguém que se esvaziou, que se humilhou, que se entregou e foi fiel a Deus até a morte e morte de cruz. Agora observa que esse texto, quando fala esvaziou-se e assumiu a forma de servo, existem outras versões que trazem esse texto da seguinte forma: em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano quando veio em forma humana. Cristo foi servo, Cristo assumiu a forma de escravo. E aí nós vamos entender um pouco mais o que a palavra de Deus nos diz. Antes, porém, o salmista Davi nos apresenta essa realidade. Lá em Salmos 40, verso 8, o salmista Davi diz: deleito-me em fazer o quê? A tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro da onde? Do meu coração. O desejo, a alegria, a felicidade do salmista Davi não era fazer a vontade dele, como é aqui apresentado, mas fazer a vontade de Deus. Não era o cumprimento primário dos seus sonhos e suas vontades, mas dos sonhos de Deus. Cumprir a missão de Deus, viver uma vida de obediência a Deus. O salmista Davi apresenta que essa era a vontade, era o deleite dele, era o prazer dele. Agora, ser escravos de Cristo, será que soa estranho essa expressão? Ser escravo de Cristo? Eu vou ser sincero, eu não lembro de ter ouvido alguém falar: eu sou escravo de Cristo. Em nosso meio, ou até mesmo eu, não lembro de ter usado essa expressão. Mas isso está na Bíblia, irmãos. E precisamos entender o sentido que a palavra de Deus nos apresenta. Vamos analisar alguns textos. 2 Pedro capítulo 1, verso 1. Simão, Pedro, servo do apóstolo Jesus Cristo. Simão e Pedro se apresentam aqui como o quê? Como escravo ou servo? Servo. Muito bem. Tiago capítulo 1, verso 1.
Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele se apresenta como escravo ou servo? Servo. Judas capítulo 1, verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Como servo ou como escravo aqui? Como servo. Ao analisarmos esse texto, isso pode soar prazeroso para nós, porque aqui diz que os apóstolos eram servos e não escravos. Mas a gente precisa entender o sentido original da palavra, porque aí muda toda a nossa interpretação a respeito do texto. Irmãos, o que significa a expressão servo no original, no grego? A palavra portuguesa, servo, traduz o termo grego que é doulos, usado por eles no original, cujo significado no original da palavra doulos é escravos e não servos. O sentido da palavra no original não é servos, mas é escravos. Então, os escritores bíblicos, quando dizem que são servos de Cristo, estão literalmente dizendo que são escravos de Cristo. Vamos ver agora esses mesmos textos em outra versão. Nós temos aqui o mesmo texto apresentando em 2 Pedro 1, verso 1. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. O outro texto de Tiago, capítulo 1, verso 1. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E o livro de Judas, capítulo 1, verso 1. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Essa versão traduz a palavra no seu sentido original. Doulos no grego representa escravo. Então, os apóstolos não tinham receio algum de se apresentarem como escravos de Cristo. Observa que Pedro era apóstolo, Tiago e os demais também eram homens de destaque na igreja, eram homens que tinham uma reputação sobre toda a igreja cristã da época, eram homens de grande saber, de grande discernimento espiritual, viveram ao lado de Cristo, eram apóstolos, mestres, ensinavam o povo, mas eles não se esquecem de que eles são o quê? Escravos de Cristo. Esse é o sentido original da palavra. Servo de Cristo é apresentado no original como escravos de Cristo. E quando nós olhamos o sentido, irmãos, e a firmeza desses homens, era uma firmeza que os levavam até o sacrifício. Dê uma olhada nessa gravura e observa, todos estes homens fiéis a Deus sofreram um martírio, exceto o apóstolo João, que esteve na ilha de Patmos. Mas observa Jesus, começando por Jesus, foi crucificado. Mateus morreu à espada. Tiago e Paulo decapitado. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Filipe crucificado. Matias queimado. Bartolomeu também decapitado. Tiago, filho de Alfeu, morreu a pedradas. André também crucificado. Lucas enforcado. Simão Zelote e Judas Tadeu, morto à espada ou a machadadas. E Tomé, morto com lanças. Esses homens tinham uma firmeza e uma convicção, uma confiança, uma entrega a Deus, uma submissão a Deus tão completa, tão intensa, que os levaram até o martírio e não negaram a sua fé. É apresentado em Apocalipse capítulo 12, verso 1, quando diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Apocalipse 2,10 fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Então os apóstolos entenderam que somente quem é escravo de Cristo está disposto a dar a vida e a morrer pelo seu mestre. Quem quer apenas ser filho do rei, amado do Pai, filho de Deus, filhinho de Jesus, escolhido, separado, filho pródigo de Jesus, mas não aceita ser servo, não se submete a ter uma posição de escravo diante de Deus, não se dispõe a ir até o sacrifício por Cristo, porque eu sou especial demais para isso. Ele vai querer a minha morte, ele vai querer o meu fim, sendo que homens no passado entregaram a sua vida pela fidelidade e pelo amor que tinham a Cristo. Porque qual era a compreensão que eles tinham? Não somos apenas filhos,
não somos apenas amados, não somos apenas a herança de Deus, mas somos servos, somos escravos totalmente submissos à vontade de Deus. E a vontade dele é que importa. O desejo de Deus é que importa, e não o meu querer, não a minha vontade. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo nos apresenta essa realidade em Romanos 6, verso 20 a 23. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado de viver como escravos do pecado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, vocês estão livres do poder do quê? Do pecado. Vocês estão livres da escravidão do pecado. Só que agora vocês se tornam escravos de Deus. Olha o que o texto nos apresenta. Nós somos livres da escravidão do pecado, somos libertos da consequência do pecado, que é a morte eterna, e passamos agora a ser escravos de Deus, fazendo aquilo que conduz à santidade e resulta na vida. O salário do pecado é o quê? A morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus nos apresenta a seguinte realidade, irmãos: não é possível viver neutro. Não é possível você levantar a mão e falar assim: eu não quero ser escravo de ninguém. Não tem como. Eu não quero ser totalmente submisso a ninguém. Eu quero viver na neutralidade. Não existe isso, irmãos. O terreno neutro, o lugar em cima do muro, o lugar em cima da janela, o desejo de aproveitar o mundo e a igreja, aproveitar os prazeres do mundo e a mensagem do evangelho, esse terreno neutro, ele pertence a quem? A Satanás. O terreno neutro não pertence a Cristo. Então todo aquele que deseja servir a Cristo de todo o coração, ele tem que tomar uma atitude radical. Deixar de ser escravo do pecado, deixar de ter o pecado como Senhor da sua vida e passar agora a ter Cristo como Senhor da sua vida. Ou seja, agora eu vou ser escravo de Cristo. Isso está na Bíblia. A palavra de Deus nos apresenta essa realidade. A vontade de Cristo em minha vida deve ser soberana a partir do momento que eu entendo que Ele é o Salvador e me rendo a Ele. O querer de Cristo tem mais valor do que as minhas vontades ou os meus desejos. Existe diferença entre servo e escravo? Existe. Um servo tem a liberdade de ir e vir, de ligar a outro amo, mas um escravo é possessão de seu amo para sempre. É isso que Deus quer, irmãos. Deus quer que você seja completamente dele, totalmente dele, para sempre dele, e que nada neste mundo separe dele. Então Deus não quer apenas uma posição sua de ser servo. Deus quer que você seja escravo dele. Totalmente comprometido com ele. Onde a vontade dele importa em primeiro lugar. Agora olha que interessante. Romanos capítulo 1, verso 1. O apóstolo Paulo também se identifica como escravo de Cristo. Olha o que diz. Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Este homem que está ao lado na tela se chama William Barclay. Ele foi escritor, apresentador de rádio, televisão, pastor na Escócia. E ele, ao analisar esse texto, ele dividiu esse texto em 3 partes do motivo por que Paulo se apresenta como escravo de Cristo. Por que essa expressão tão forte? Por que não servo? Ser servo de Cristo já está bom, irmão. Escravo. Pois o sentido da palavra é esse. Por que que Paulo se apresenta e os demais como escravos de Cristo? E aí nós vamos destacar. Primeiro, Paulo deixa claro que ele deixa claro que ele é possessão absoluta de Cristo. Paulo não tem receio em dizer que a sua vida pertence a Cristo totalmente e por completo. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios 6:20. A palavra de Deus nos apresenta. Fostes comprado por um preço, portanto glorifica a Deus em vosso corpo, no vosso espírito, os quais são de Deus.
Você foi comprado por Deus. Cristo morreu na cruz do Calvário e pagou a sua dívida. Eu preciso entender que se Cristo não morresse por mim, era eu que iria pagar essa dívida diante de Deus. E essa dívida eu iria pagar como? Através da morte eterna, a destruição eterna, a aniquilação total. Cristo veio e pagou essa dívida. Então Ele me comprou, Cristo me resgatou. Por isso Paulo entende que Ele é possessão absoluta de Cristo. Por isso ele se identifica não como servo, mas como escravo. Terceiro ponto, para destacarmos, Paulo, deixa claro que deve obediência a Cristo absoluta. Obediência total. Paulo, você vai morrer, que eu morra. Paulo, você vai ser preso, que eu seja preso. Vai ser decapitado, que corte a cabeça. Você vai sofrer muito, Paulo, não tem problema. Você vai sair de perseguidor para ser perseguido, não tem problema. É obediência total e absoluta. Por isso Paulo não se identifica como servo, não. Ele se identifica como escravo de Cristo. Olha o que a palavra de Deus nos apresenta. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive o quê? Em mim. Irmãos, isso é obediência absoluta. Eu vivo para fazer a vontade de Cristo. E o terceiro ponto a ser destacado. Paulo deixa claro que ser escravo de Cristo é a maior honra. Não há desprezo, não há demérito em sermos escravos de Cristo. Olha o que o apóstolo nos diz quando escreve em 2 Coríntios 5, 20 e 21. Agora, então, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos suplicasse por nós. E aí ele vem destacando a grande obra que Cristo fez em sua vida e por ele. Paulo se apresenta como embaixador de Cristo. Olha que coisa linda, o fato de você ser escravo, o fato de você ter sua vida totalmente desenvolvida para Cristo, o fato de você dar a Cristo obediência absoluta, não tira de você o mérito que o Evangelho põe sobre você. O apóstolo Paulo não deixou de ser embaixador, representante da obra de Cristo, porque se apresentou como escravo. Então Paulo entende que ser escravo de Cristo é a maior honra, porque aqueles que se submetem completamente a Cristo têm o prazer, o privilégio de desfrutar aquilo que Deus tem preparado para esses que o entregam a sua vida completamente a Ele. Agostinho, certa vez nos disse sobre o caminho para a liberdade, quando ele escreve o seguinte: quanto mais servo de Cristo somos, mais livres nos sentimos. Ser escravo de Cristo, Agostinho diz, é ser rei. Ser escravo de Cristo é o caminho para a liberdade perfeita, porque somos escravos de Cristo, somos livres da penalidade, da escravidão e da degradação do pecado. O que Agostinho entendeu? Entendeu o que está escrito na Bíblia. Aquele que aceita ser escravo de Cristo alcançou a libertação da escravidão do pecado, da escravidão do mundo, da escravidão de Satanás. Então ele apresenta o caminho para a liberdade como sendo a escravidão em Cristo, direcionada para Cristo. Agora, afinal, irmãos, somos amigos, filhos, servos ou escravos de Cristo? Olha que interessante alguns textos. Já não vos chamamos de escravo. Opa, que parece que entrou em contradição, hein? Olha como diz o texto, João 15:15. Já não vos chamo de escravo. Teologia Coach adora esse texto. Mas eles pegam só esse aqui, eles não pegam o verso anterior, que eu vou ler para os irmãos. Olha o que diz, já não vos chamo escravo. Nossa, que coisa boa. Pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que meu Pai me disse. Que coisa maravilhosa, irmãos. Somos amigos de Cristo. Cristo apresenta para nós os seus planos, as suas vontades. Mas olha o que Cristo fala no verso 14, que é o verso que antecede esse. Olha o que diz. Vocês serão meus amigos se fizerem o quê? Se fizerem o que eu vos mando. Isso aqui é obediência absoluta, irmãos. Isso aqui é ser escravo de Cristo.
Obedecer completamente. O fato de ser amigo de Cristo, de ter o título de amigo, de filho de Deus, não exclui o sentido da escravidão que Deus deseja de nós. Porque Ele apresenta que não vos chamo mais escravo, vocês agora são filhos. Mas o sentido do texto no verso 14 nos fala sobre obediência total e absoluta. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Aquele que deseja viver uma vida de obediência, de distanciamento de Deus, não é amigo de Deus. Aquele que se entrega a Cristo e busca fazer a vontade de Deus, esse é amigo dele. Então, você é amigo de Deus se fizer a vontade de Deus. Agora olha esse outro texto de Romanos, capítulo 8, verso 16 e 17. O mesmo Espírito testifica em nosso coração que somos filhos de Deus. Oh, que maravilha! Nós somos filhos de Deus e está certo, é isso mesmo. Todos nós estamos aqui, que buscamos fazer a vontade de Deus, somos filhos de Deus. Agora, como filhos de Deus, vamos ver o que isso implica. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Oh, que maravilha! Isso é fantástico. Somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Agora o restante do texto fala: se é certo que com Ele o quê? Padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui entra às vezes aquilo que a gente não agrada. Então peraí, para ser filho, para ser herdeiro, para receber a glória, então eu vou ter que passar o mesmo sofrimento que Cristo? É isso mesmo. É isso que o texto está nos apresentando. O texto nos apresenta que aquele que se entrega a Cristo vai viver a vida como Cristo viveu. Vai passar por privações, por dificuldades, por provações, mas não se preocupe. Aquele que padecer por Cristo, por amor a Cristo, e receber a cruz que Cristo carregou, receberá também a glória que Cristo recebeu. Receberá também a recompensa que Cristo recebeu. Será herdeiro de todas as coisas. Por isso, irmãos, esse termo de amigo ou filho de Deus não exclui o sentido de sermos escravos de Cristo. De forma alguma. Todos eles se aplicam ao povo de Deus. Eu posso ser amigo e devo ser, eu tenho que ser filho de Deus, tenho que ser servo e eu preciso ser escravo de Deus. Escravo é aquele que deixa de lado a sua vontade para cumprir a vontade de Cristo de forma absoluta, total, irrestrita. É isso que a palavra de Deus nos apresenta, mesmo para aquele que é amigo, para aquele que é filho. Agora, irmãos, precisamos não esquecer de forma alguma que o Senhor mais cruel que alguém pode ter, como já foi anunciado, é o pecado. O pecado é o senhor mais cruel que alguém pode receber. Porque em Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Esse é um senhor tirano e cruel. É um senhor que diz para você, viva a sua vida, faça as suas vontades. Aí tem gente que pensa que pode passar por essa vida fazendo tudo o que quer e vai ser feliz, mas no final também, se eu não for para o céu, vou me queimar lá, tudo bem, mas pelo menos eu vou ser feliz nessa terra. Mentira. A inspiração diz que no caminho largo que leva à perdição, há dores, remorsos, depressões, angústias, tristezas, há inúmeros sofrimentos, e por fim o salário que esse Senhor cruel oferece é a morte, irmão, a destruição eterna, a destruição de tudo. Sendo que a palavra de Deus nos oferece de maneira diferente o que está escrito em João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Todo que comete pecado é escravo do quê? É escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O restante do texto de Romanos, capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Cristo fala, eu quero que você seja meu escravo, obedeça a minha vontade completamente, de forma total, submissão completa, mas ao mesmo tempo eu vou estar do seu lado, te protegendo, te amparando em meio às dores e sofrimentos dessa vida, e você vai ser recompensado com a vida eterna.
Tem coisa maravilhosa mais do que isso, irmãos? De forma alguma. Então, ser escravo de Cristo é um prazer, é uma alegria, é uma felicidade nos entregarmos a Cristo de forma total e de maneira completa. Ser escravo de Cristo é você ser livre. Olha alguns textos que a palavra de Deus nos diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, ser escravo de Cristo é reconhecê-lo como Senhor e Salvador. É ser tão dependente dele a ponto de declarar: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tamanha é a dependência que a Bíblia diz que os salvos ou os escravos de Cristo têm a mente de Cristo. Olha o que nos diz em 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, aquele que se entrega a Cristo completamente, passa a ter a mente de Cristo, entender como Cristo iria agir, como Cristo iria viver, o que Cristo iria passar aqui nesta terra. Tão profunda é essa união entre Cristo e os crentes que foram feitos filhos de Deus. Por isso, aqueles que foram comprados na cruz não se sentem ofendidos de dizer: somos escravos de Cristo. Para estes, a verdadeira liberdade é servir a Cristo com inteireza de coração. Entender que Cristo nos libertou e nos resgatou deve nos proporcionar a maior alegria em nos entregarmos completamente a Cristo. Por isso, podemos dizer que somos filhos de Deus, porque Ele nos criou e nos deu a vida. Podemos dizer que somos amigos de Deus, porque Ele nos amou. Podemos dizer que somos servos de Deus, porque seguimos o seu exemplo. Mas também podemos dizer que somos escravos de Cristo, porque Ele nos comprou, pagou um alto preço pela nossa redenção. Você é de Cristo 2 vezes, por criação e por redenção. Ele te criou, te formou, pronto, você já pertence a Ele. Aí nos afastamos e fomos para o pecado. Ele veio e nos resgatou novamente. Por isso pertencemos a Cristo e temos que nos entregar a Ele de todo o nosso coração. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20 é o texto que eu uso para finalizar a mensagem. Porque fostes comprado por um bom preço. Qual foi este bom preço ou esse preço alto que foi pago por você? A morte do Filho unigênito de Deus na cruz do Calvário. Ele pagou a sua dívida, Ele pagou o preço que você deveria pagar. Então você foi comprado por um bom preço. Glorifica, pois, a Deus no vosso corpo, em vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Essa ideia de que eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, que em Cristo eu sou livre para fazer as minhas vontades, para viver da forma que eu quiser. Ele me libertou para fazer todos os meus desejos. Isso é mentira. O nosso corpo pertence a Deus. A Bíblia fala: glorifica a Deus no vosso corpo. O que é o corpo, irmão? É a parte física também. A sua mente, os seus órgãos, as suas mãos, os seus olhos, os seus ouvidos. Glorifique a Deus com o vosso corpo e no vosso espírito. A vossa mente, a comunhão com Deus deve ser constante, total e irrestrita. Por isso eu pergunto para os irmãos que estão aqui nessa manhã: quantos gostariam de ser escravos de Cristo? Levante as mãos, por gentileza. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça e que possamos sair daqui com a convicção de que, assim como os apóstolos e fiéis se identificaram como escravos de Cristo, é um prazer e um privilégio para nós assumirmos tal posição e nos entregarmos a Cristo completamente. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça. Amém.